Olá, mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem muito simples para você. Eu confesso que é um pouco engraçada. No meu canal eu falo sobre restauração pessoal, sobre saúde mental, espiritualidade, sobre aquilo que Deus fez na minha vida, sobre como Deus me tirou de uma depressão por causa de um motivo que eu já expliquei nos vídeos anteriores, mas hoje eu não vou falar sobre esse motivo, eu quero falar com você sobre aquilo que Deus tocou o meu coração hoje para poder falar. Eu estava tomando banho, aí eu estava lavando embaixo do meu braço e eu me lembrei de uma história que eu quero compartilhar com você. Eu estava em um determinado lugar, né, trabalhando, e nisso estávamos eu e algumas mulheres e alguns rapazes também, e é, eu comecei a falar, né, algum assunto que surgiu lá na hora sobre a questão da oração, de que eu comentava com a pessoa naquele momento que eu acordava cedo para orar, inclusive, né, eu orava pela vida das pessoas que estavam ali comigo e a gente estava falando, e nesse dado momento, teve uma moça que falou para mim assim, ela não é evangélica, ela foi criada no meio evangélico, mas atualmente ela não está na presença, né? Então, ela comentando comigo que ela tem uma avó, e essa avó dela, ela é aquela avó bem rigorosa mesmo, daquelas religiões bem rigorosas no ensinamento, né, da doutrina, e ela estava falando que a avó dela, ela tem o joelho todo calejado, marcado mesmo, com aquelas marcas escuras de tanto orar. E eu achei bonitinho aquilo, achei lindo ela falando, né? E ela contando, começou a contar algumas coisas que a avó dela fazia, inclusive que ela não comia determinados alimentos, que ela não via televisão. E quando ela falou que a avó dela, até a questão do braço, ela não raspava o braço, por conta da religião também, assim, eu achei engraçado. E tinha uma pessoa do meu lado, né? Um rapaz do meu lado, e ele falou assim comigo, né? Mais ou menos assim que ele falou. Mas você, a senhora, né? Mas a senhora raspa o sovaco? Porque a senhora é crente também, a senhora não raspa o sovaco? E naquela hora eu fiquei muito constrangida, porque eu não tenho o hábito de me depilar todos os dias, né? Passar o Presto Barba embaixo do sovaco todos os dias, né? E eu comecei a ficar constrangida, porque eu falei assim, meu Deus, se ele pedir para levantar meu braço agora, e se meu braço estiver cheio de cabelo? Não aquele cheio de cabelo exagerado, né? Claro que não. Mas eu pensei, na mesma hora que ele estava falando assim, ele falou assim, e a senhora? Raspa o sovaco? E, como quem disse, levanta aí para eu ver, né? Ele pegou e falou, levanta aí que eu quero ver, né? Aquilo tudo, claro, fez parte de uma brincadeira, uma conversa bem informal, não foi nada que me deixou constrangida. E naquele minuto eu peguei, levantei, fui levantando devagarinho, envergonhada, sem saber muito o que fazer. Aí levantei e meu braço estava raspado, né? Embaixo do meu braço estava raspado. Eu me senti aliviada, depois eu ri tanto pelaquela situação. Foi um momento de descontração, foi muito legal. Mas depois, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo ele ministrou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você, que isso está aqui na palavra de Mateus 24, verso 36, que fala o seguinte, deixa eu colocar meu óculos, porque para ler eu ainda estou precisando. E diz o seguinte, está em Mateus 24, 36, olha, Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Li o 37 também. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Qual é a mensagem que eu quero dizer para você hoje? Deus, né, Jesus Cristo, quando ele voltar, a palavra dele está deixando muito clara, nem ele próprio, Jesus Cristo, ele sabe o dia que ele vai voltar. Então, que você esteja preparado ou que você esteja preparada, sempre, a palavra de Deus fala, vigiai e orai. Primeiro, a palavra de Deus nos adverte para que nós venhamos a vigiar. Porque nós não sabemos, isso é vigiar tudo, né? Vigiar nossos olhos, nossa boca, nosso comportamento, nossas emoções, vigiar pessoas, lugares, ambientes, vigiar tudo. Porque nós não sabemos o dia em que o Senhor vai voltar, né? E a partir daí, dessa história que eu contei para vocês, do sovaco cheio de cabelo, que não estava, eu comecei a tomar mais cuidado em relação a isso, né? Se eu fazia assim, um exemplo,
uma vez na semana, 2 vezes na semana, toda vez que eu vou tomar banho eu começo a vigiar aquilo ali, né, eu sei que não vai acontecer de novo, que isso não passou, de uma brincadeira, a gente estava ali num ambiente de descontração e também eu não era obrigada a levantar o meu braço, né, mas aquilo ali serviu para eu poder me atentar para as coisas do reino. Todas as vezes que eu me lembro que pode ser o dia de hoje que Jesus vai voltar, eu procuro fazer as coisas conforme o coração dele, conforme a vontade dele. Procuro pedir ao Senhor, peço ao Senhor todos os dias, né, que se hoje for o meu último dia, que eu possa deixar o meu melhor na vida das pessoas, que eu possa perdoar de verdade aquelas pessoas que me feriram grandemente, para que o meu coração não tenha mágoas, que tudo que eu fizer no dia de hoje seja para o nome do Senhor ser engrandecido e ser honrado. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem, essa simples mensagem, até um pouco engraçada, ela venha a entrar no seu coração e que você possa refletir. Enfim, que essa mensagem ela alcance o seu coração e que no nome de Jesus você possa refletir em tudo isso que foi falado. Foi uma brincadeira, foi um momento oportuno, que eu também estava em um lugar que aquilo ali permitia aquela brincadeira, mas a mensagem principal que eu quero deixar para você: esteja preparado, porque você não sabe, eu também não sei, o próprio Jesus Cristo também não sabe o dia que ele vai voltar. Amém? Em nome de Jesus, a gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau.